Trump ameaçado de impeachment. A Câmara abriu o processo. Na verdade, a Nancy Pelosi, lá eles chamam até de porta-voz, exatamente para tirar qualquer autoestima exagerada, né? Presidente da Câmara. Não. É porta-voz porque ela é a líder da maioria. E os democratas retomaram a maioria. Então, a Nancy Pelosi, ela resistiu o quanto pôde às pressões do partido dela, dentro do partido dela, para abrir um processo de impeachment, por outras razões, né? Até que, em julho deste ano, houve uma conversa do Donald Trump com o Volodymyr Zelensky, aquele comediante que virou presidente da Ucrânia, né? O mais um, aliás, que veio com aquele papo de outsider, fora da política. Esse era mesmo, né? E uma semana antes do telefonema, o Trump havia congelado uma ajuda de cerca de 400 milhões de dólares para a Ucrânia. Isso é oficial, o congelamento é oficial. O que foi falado no telefonema ainda não é. Então, porque qualquer conversa por telefone do presidente dos Estados Unidos, ele é ouvido oficialmente. Há uma autorização legal e ele tem de ser ouvido. Não é? Ninguém pode dizer, não vamos ouvir o presidente. Não, tem de ouvir o que ele fala ao telefone, a não ser no seu telefone privado. Mas quando ele fala na condição de chefe de Estado e de governo, ele é ouvido por agentes da inteligência. E um agente da inteligência, de repente, mandou para os democratas e também para o chefe dele uma informação de que o Trump estava colocando a segurança nacional em risco. E essa não é uma opção dele, não é, Zé? Ele é obrigado em 7 dias a fazer esse comunicado. Exato, ele tem de fazer, porque senão ele pode falar... Poderia parecer alguma coisa política, né? Ou então ele pode dizer, eu gosto muito desse cara, não vou, não é? Vou passar o pano. Sou eleitor dele, nada disso. Mas acaba sendo político, sim, não tem como fugir disso. Não, eu digo a posição do agente, né? O agente é obrigado a falar. Do agente, Mas se há indício de crime, ele é obrigado, porque se lá na frente descobrem e veem que ele acobertou, ele responde, Zé Paulo. Mas a questão há indício de crime na conversa do presidente americano? Se ele falou o que dizem que ele falou, sim. Por quê? Porque o filho do Joe Biden, o Hunter Biden, ele é conselheiro de uma companhia de gás da Ucrânia, não é? O que é sempre perigoso para um político. No caso de Joe Biden, vice-presidente do Obama por 8 anos. Então, o Trump, aí é que está. Segundo essa informação que chegou aos deputados, ele teria dito para o Zelensky o seguinte: investigue esse cara, descubra o que for possível, não é? Como quem diz, vou usar contra o Biden, e ao mesmo tempo ficou aquela história. Lembra que eu congelei 400 milhões em ajuda? Posso liberá-la se você cooperar. O Trump lembrou uma coisa até razoável. Ele falou, olha, eu sei que sou escutado, é lei que eu seja escutado. Então eu não falaria qualquer impropriedade. Porém, a Thaís até lembrava aqui, fora do ar, uma coisa interessante. Às vezes a pessoa é tão comum que ela se esquece que está sendo ouvida ou filmada ou coisa que o valha. Bom, Big Brother, né? Exato. Exatamente. As pessoas esquecem. Bom, chegou e a Pelosi finalmente... Porque ela sabe que a possibilidade de impeachment é muito pequena. Nos Estados Unidos já houve 3 presidentes que passaram por isso, não é? O Andrew Johnson, que aliás sucedeu o legendário Abraham Lincoln. O Lincoln morreu no início do segundo mandato. O Andrew Johnson, já no fim do mandato dele, em 1868, ele sofreu, mas não foi impeachado. Não sofreu impeachment. Parou no Senado. Né? Exato. O Nixon renunciou, como todos sabem, o Nixon renunciou antes. O Nixon provavelmente teria sofrido um impeachment. Ele renunciou antes, até por saber disso. E o Bill Clinton. Inclusive, na época aqui no Brasil, se dizia, que moralismo. Não, ele não foi levado ao julgamento no Senado dos Estados Unidos pelo que aconteceu com a Mônica Lewinsky, mas porque ele mentiu. O Clinton mentiu. Só que impeachment, lá e aqui, você tem 2 pernas, a jurídica e a política. Não havia clima político para tirar o Clinton. Mas lá também passou na Câmara e foi para o Senado. No Senado ele foi absolvido, como aconteceu com o Andrew Johnson. Né? A economia absolveu o Clinton. Exato. Então ele tinha popularidade. As pesquisas indicam que a maioria da população americana é contra o impeachment do Trump, não é? Mas é bom lembrar que no ano que vem tem eleição. Então, para os democratas, pode ser pelo menos uma maneira de desgastar o Trump, mas pode sair pela culatra. O Partido Democrata pode ficar... Até porque, em algum momento, virá à tona se há mesmo alguma coisa contra o Hunter Biden, o filho do Joe Biden,
que é o cara que o Trump quer evitar. Para o Trump, o melhor dos mundos é ter o Bernie Sanders como candidato democrata, porque ele janta o Bernie Sanders, né? Agora, se for a Elizabeth Warren ou se for o Joe Biden, o risco é maior. Enfim, lembrando que na Câmara dos Representantes, para que o processo avante, para que chegue ao Senado, são necessários 218 votos. Os democratas têm 235, ou seja, devem conseguir. Não é? Mas no Senado, se você pegar os 45 democratas e os 2 independentes, inclusive o Joe Biden, inclusive o Bernie Sanders, você chega a 47. Eles precisam de 67. Então eles vão precisar de 20 republicanos votando a favor do impeachment. E para que isso ocorra, só se ficar muito claro. Tem de incendiar o país. Né? Exato. Ou seja, essa transcrição é vital. Porque se de fato ele falou isso, até para os republicanos... É grave. Até porque já tem a suspeita de que ele teria pedido aos russos uma interferência na eleição passada. Exato. Com vão juntar a tudo. Observação vão juntar de mensagens da candidatura democrata. Você tem 6 comissões controladas pelos democratas, vão juntar tudo. Agora, como isso vai chegar ao Senado é que é vital, porque é o Senado que julga, lá como aqui. Aliás, copiamos o modelo dos americanos. Não é? E para finalizar, vale ressaltar que se ao fim ele sofreu impeachment, já haverá naturalmente um novo candidato à presidência, Mike Pence.